Bom dia, louvado seja Deus por esta manhã que o Senhor preparou para nós. Aleluias. É interessante que nós vamos começar com uma declaração que Paulo faz numa das suas cartas, e a carta aos Romanos, no capítulo 1, Paulo, ele diz: não me envergonho do evangelho. Começa assim no versículo 16, capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, ele diz claramente nesta carta que ele não se envergonhava do evangelho, porque era poder de Deus para todos. Não, o evangelho é só para aquele que crê. Aleluia, está escrito na Bíblia, louvado seja Deus. E ele diz que no versículo 15 que ele estava pronto, mas quando a gente lê a partir do verso 10, aleluia, de 1 Romanos, nós vamos ver que Paulo orava, ele tinha um desejo de estar ali com o povo, ali na cidade de Roma, para pregoar o evangelho da salvação. Paulo, ele tinha quatro preocupações, quatro desejos que ele apresentava a Deus, mas Deus ainda não tinha permitido que ele fosse a Roma. Talvez Paulo não estivesse pronto ainda antes de ser enviado, porque talvez o espinho na carne, eu estou conjecturando, ainda não estava nele. Talvez ele podia chegar ali em Roma como um mártir, como um mito, né? Com muitos fãs, né? E não é sobre nós o evangelho, mas é sobre o poder de Deus. Aleluia. Quando nós falamos da palavra evangelho, muitos não entendem que evangelho significa as boas novas de Cristo. E hoje, quando nós declaramos esta palavra, que Paulo diz que não me envergonho do evangelho, é porque ele já tinha alcançado. O desejo dele é estar ali em Roma, e ele já estava, aleluia. E Paulo chega ali numa situação complicada, de humilhação, aleluia. Ele chega algemado, acorrentado, numa situação de humilhação, depois de 3 anos, de quase 3 anos de estar aprisionado, ele chega ali em Roma. Aleluia. Só que agora ele disse que estava pronto, sabe por quê? Porque ele não se envergonhava do evangelho. Quem está pronto não tem vergonha de pregar o evangelho para pessoas indoutas, para as pessoas que têm um letrado, num vilarejo, aleluia, em metrópolis. Quem não se envergonha do evangelho prega a palavra de Deus em qualquer lugar, ainda que muitas das vezes o inimigo tenta nos intimidar, aleluia, tenta colocar vergonha, tenta colocar medo de falar do amor de Deus para outras pessoas. Eu não vou falar do amor de Deus para fulana não, porque ela não vai aceitar. Não vou falar para o ciclano não, porque ele não vai aceitar. Não se envergonhe do evangelho. Fale do evangelho na sua escola, no seu trabalho, na sociedade. Mas uma coisa eu quero te falar: não seja um religioso. Seja um propagador das boas novas de Cristo, porque evangelho é salvação, aleluia, é poder, aleluia. Aí nós vamos ver como Abacuque, aleluia, declarou na sua palavra, e Paulo declara que o justo viverá pela fé. Aleluia. O evangelho é pregado pela fé. Você lança a boa semente, que é a palavra, e quem vai dar o crescimento no coração do pecador é Jesus Cristo. Aleluia. Então não se envergonhe. Faça como o próprio Jesus, que foi tentado ali no deserto. Aleluia. Mas ele venceu através da palavra, ele venceu o inimigo. O inimigo vai querer tampar a seta para te colocar vergonha, para tentar te calar, mas a palavra de Deus, ela diz em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 ao 16, assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim iluminará todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Uau!
Louvado seja Deus. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor e que essa palavra possa surtir efeito na sua vida e que você possa colocar em prática em nome de Jesus. Eita glória, louvado seja Deus. Nós vamos vencer, aleluia, através do poder de Deus. Esteja pronto, aleluia, esteja preparado, aleluia. À vista, talvez no princípio de Deus, Paulo tinha uma teologia imensurável, né? Uma letra, um conhecimento da palavra de Deus, mas ainda não estava pronto. Mas agora no versículo 16, aleluia, ele declara no 15:16 que ele estava pronto, porque ele já não tinha vergonha de falar o evangelho. Nós estamos falando de um homem que estava algemado. Nós estamos falando de um Cristo, aleluia, que foi cuspido, que apanhou, que foi crucificado e morte de cruz naquela época era algo terrível, aleluia, mas ele não deixou de pregar as suas boas novas. Jesus Cristo é o maior exemplo de pregação do evangelho. Então eu quero te dizer, não estou falando que você vai ser crucificado, mas não se vergonhe, fale, porque o Deus que te chamou, o Deus que me chamou, ele nos garante em qualquer lugar, qualquer país, na sua cidade, dentro da sua casa e na sua igreja. Vai na fé de Cristo. Eita glória! Um bom dia para vocês, uma quinta-feira de vitória. Uau!